A ditadura é uma das muitas formas que ainda prevalecem no continente africano. Muitos líderes africanos assumem o poder democráticos, mas muitas vezes, a sede de poder os levam a se tornarem ditadores. Esses homens foram o terror de muitos outros durante algum tempo, perseguiram, torturaram. O mais surpreendente é que alguns deles nem precisaram derrubar o governo para chegar ao poder. Nesse vídeo, você vai conhecer 10 piores ditadores africanos de todos os tempos. Idi Amin Dada, Uganda. Em 1971, Idi Amin soube que o presidente Milton Obote estava planejando prendê-lo por desviar fundos do exército, então ele lançou um golpe de Estado e se declarou presidente. Quando ele assumiu, disse ao povo que atuaria como interino até a realização de novas eleições. Também prometeu libertar todos os presos políticos. Como um político típico, ele voltou a trazer sua palavra. Idi Amin serviu como presidente e oficial militar de Uganda de 1971 a 1979. Ao longo de seu governo, estima-se que 500 mil pessoas foram mortas. Entre suas vítimas estavam o ex-primeiro-ministro, jornalistas, advogados, bispo, membros de seu próprio gabinete e muitos outros membros proeminentes da sociedade. Dizem que os corpos daqueles que ele matou foram jogados no rio Nilo. Em 11 de abril de 1979, Amin foi removido do poder. O ditador ugandense partiu então para exílio, primeiro para a Líbia, depois para o Iraque e finalmente para a Arábia Saudita, onde passaria o resto de sua vida, falecendo em 16 de agosto de 2003. Sékou Touré, Guiné. Ahmed Sékou Touré se tornou o primeiro presidente da Guiné em 1958. Assim como outros ditadores, após sua eleição, ele tornou seu partido o único partido legal no estado. O objetivo de Touré era tornar a Guiné um país socialista, e aqueles que se opunham a isso eram perseguidos ou exilados. Aqueles que ousavam tornar pública sua oposição eram enviados para campos de detenção ou recebiam visitas da polícia secreta. Estima-se que 50 mil pessoas tenham sido mortas sob o governo de Touré. O medo se tornou uma ferramenta de governo. Ele governou até sua morte em 1984. O seu legado é ambíguo. Para muitos, Touré é um herói nacionalista. Para outros, é um ditador implacável, que traiu os ideais de liberdade ao instituir o medo como política de Estado. Macias Nguema, Guiné Equatorial. Francisco Macias Nguema foi empossado como primeiro presidente da Guiné Equatorial em 12 de outubro de 1968. Ele serviu neste cargo até que seu governo foi derrubado em 1979. Ele foi um presidente terrível. Após assumir o cargo, ele instituiu a pena de morte como punição para aqueles que ameaçassem o presidente ou o governo. Ele se autoproclamou títulos como milagre único e grão-mestre. Nguema ordenou a morte daqueles que usavam óculos a tal ponto que, ao final de seu governo, quase toda a classe instruída havia sido executada ou forçada ao exílio. Estima-se que até 80 mil pessoas tenham sido mortas por seu regime. Ele até mandou matar membros da própria família. Ele exibiu um comportamento bizarro e errático, a ponto de muitos de seus contemporâneos acreditarem que ele era louco. Mas ele pagou seus crimes com a vida. Em 1979, foi condenado à morte. No entanto, surgiu um problema. Macias teria jurado que seu fantasma retornaria e se vingaria daqueles que o condenaram. Como resultado, os soldados equatoguinenses se recusaram a atirar nele. Um grupo de tropas marroquina foi contratado para executar a sentença. Assim foi. Charles Taylor, Libéria. A história de vida de Charles Taylor é como a de um filme. Ele se tornou o 22º presidente da Libéria em 2 de agosto de 1997 e serviu até 11 de agosto de 2003. Antes de sua presidência, Taylor foi acusado de peculato, fugiu para os Estados Unidos, mas foi capturado e preso. Como uma estrela de cinema, ele logo escapou da prisão e retornou à África. Em 1997, foi eleito presidente. Sua presidência foi marcada por alegações de comércio ilegal de diamantes de sangue,
compra de armas e recrutamento de crianças-soldado para ajudar rebeldes. Em 11 de agosto de 2003, ele renunciou após ser pressionado pelo governo americano. Em 2012, após anos de julgamento, Taylor foi condenado por 11 acusações, condenado a 50 anos. Essas acusações incluíam atos de terrorismo, assassinatos, estupro, escravidão sexual, escravização e alistamento de crianças-soldado. Sani Abacha, Nigéria. Abacha serviu como presidente de fato da Nigéria entre 1993 e 1998. Abacha assumiu o poder em 1993, quando derrubou o governo do Ernest Shankane. Por meio de um decreto, ele se concedeu poder absoluto. Ao contrário de outros ditadores que levaram seus países à ruína política, Abacha aumentou as reservas cambiais da Nigéria, reduziu a dívida nacional e reduziu a taxa de inflação. No entanto, seu governo foi acusado de violar os direitos humanos, e Abacha e sua família foram acusados de encher os bolsos com dinheiro do Tesouro Nacional. Jornalistas que ousavam escrever sobre o caso eram presos e torturados, e os jornais para os quais trabalhavam eram banidos, confiscados ou mesmo tinham as redações incendiadas. Abacha morreu no poder em 1998. Ele foi classificado como o quarto líder mundial mais corrupto da história em 2004. Robert Mugabe, Zimbábue. Robert Mugabe era conhecido por seus comentários, às vezes muito controversos. Serviu como presidente da República do Zimbábue de 1987 a 2017. Durante a década de 1990, a economia sofria com a inflação, mas os funcionários do governo aumentavam seus salários, enquanto a população se via obrigada a lidar com surtos de cólera, escassez de alimentos e inflação galopante. A família Mugabe vivia no luxo. Apesar da crescente oposição da população, do aumento das dívidas e da queda no padrão de vida dos zimbabuanos, Mugabe venceu as eleições em 2002. Em 2005, alega-se que ele venceu as reeleições com a ajuda da corrupção e da violência, e nas reeleições de março de 2008, Mugabe se recusou a renunciar ao seu assento, o que levou a surtos violentos. Durante o governo de Mugabe, qualquer pessoa que se opusesse a ele foi vítima de intimidação, prisão e perseguição. Mugabe saiu do poder em 2017, após um anúncio de golpe de Estado operado pelos militares. Ele veio falecer em 2019. Siad Barre, Somália. Mohamed Siad Barre foi presidente da República Democrática da Somália de 1969 a 1991. Após o assassinato do segundo presidente da Somália, Siad Barre liderou um golpe militar para tomar o governo. Ele se autoproclamou chefe do Conselho Supremo da Revolução. Posteriormente, como todos os outros ditadores, concedeu a si mesmo poder absoluto. Durante seu reinado, Barre aumentou a taxa de alfabetização entre os somalis, erradicou o clanismo e nacionalizou diversas indústrias para fomentar o crescimento econômico. No entanto, não houve crescimento. O reinado de Barre foi descrito como uma ditadura opressiva. Ele perseguiu, prendeu e torturou aqueles que se opunham ao seu governo e desrespeitavam os direitos da população, mandou envenenar poços e metralhar rebanhos de animais e pessoas. O relatório estima que entre 50 mil e 60 mil pessoas foram mortas entre 1988 e 1989. Barre morreu de ataque cardíaco em 2 de janeiro de 1995. Mobutu Sese Seko, República Democrática do Congo. Mobutu Sese Seko serviu como presidente da República Democrática do Congo de 1965 a 1997, após tomar o poder em um golpe. Durante o mandato, Mobutu tentou impulsionar o crescimento econômico, nacionalizando as minas de cobre de Katanga e atraindo investidores estrangeiros. No entanto, não houve crescimento econômico. Em vez disso, o país sofreu com hiperinflação, aumento da dívida e desvalorizações cambiais extremas.
Enquanto os cidadãos sofriam, este ditador construiu sua fortuna pessoal com os cofres do país e da corrupção. Em maio de 1997, ele foi deposto pelas forças rebeldes e 3 meses depois morreu de câncer de próstata no Marrocos. Omar al-Bashir, Sudão. Omar al-Bashir tornou-se o autoproclamado presidente do Sudão em 16 de outubro de 1993, após derrubar o governo eleito em um golpe de Estado. Ao assumir o poder, ele desmantelou todos os partidos políticos e instituiu o Código Legal Islâmico. Desde então, ele foi reeleito presidente do Sudão 3 vezes, cada vez com alegações de corrupção, fraude e intimidação prejudicando as eleições. Em março de 2009, um mandado de prisão foi emitido sob acusações de assassinato, extermínio, estupro, tortura e ataque intencional a civis, mas ele não foi preso. Ao contrário da maioria dos ditadores, al-Bashir foi creditado por estimular o crescimento econômico no Sudão. O país, no entanto, enfrentava altas taxas de inflação em 2012, o que levou a protestos. Em abril de 2019, al-Bashir foi removido de seu posto pelas Forças Armadas sudanesas. Hoje, ele enfrenta várias acusações, a qualquer momento pode ser detido. Hissène Habré, Chad. Hissène Habré governou o Chad como presidente de 1982 a 1990. Sua ascensão ao poder foi amplamente apoiada pela França e pelos Estados Unidos. Sob seu governo, o abuso dos direitos humanos se tornou a norma. Ele criou uma força policial secreta que torturava e matava seus oponentes. O governo de Habré praticava limpeza étnica e a polícia secreta matava detentos, forçando eles a colocar a boca em volta dos canos de escapamento dos carros, sendo pulverizados com gás ou queimados. Em maio de 2016, ele foi condenado à prisão perpétua sob acusações de estupro, escravidão sexual e de ordenar o assassinato de 40 mil pessoas. He said the extraordinary African chambers were not a legitimate institution. Habré morreu em agosto de 2021. Esses são alguns dos piores ditadores da história da África. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até breve.